O nome dele é Li Shufu, e em 1984, ele não era ninguém. Nascido numa família de agricultores em Taizhou, na China, ele pegou dinheiro emprestado do pai e abriu uma pequena fábrica para fabricar peças de geladeira. Não carros, não motos, peças de geladeira. O tipo de trabalho anônimo e sem glamour que ninguém jamais associaria ao futuro dono da Volvo, da Lotus e da Aston Martin. Mas Li Shufu não estava interessado no produto que fabricava. Ele estava interessado no que fabricar ensinava a ele. Como administrar uma fábrica, como ler um mercado, como escalar um negócio, como sobreviver. O negócio de geladeiras cresceu rápido. Então, o governo chinês começou a emitir licenças de produção, e a empresa dele não estava na lista. Da noite para o dia, o negócio acabou. Ele migrou para materiais de construção, depois para motos. Em meados dos anos 1990, o negócio de motos estava bombando. Ele poderia ter ficado por aí, construído uma vida confortável. Ninguém ia reclamar. Em vez disso, em 1994, ele anunciou que ia fabricar carros. A sala riu. Funcionários do governo disseram que era impossível. Empresários privados na China eram legalmente proibidos de fabricar automóveis. Toda a indústria era controlada por gigantes estatais. Não havia licença disponível. Não havia caminho. Li Shufu não pediu permissão. Ele comprou 850 acres de terra em Linhai. No papel, era para motos. Na prática, ele já estava construindo sua fábrica de carros. Ele comprou carros concorrentes e os desmontou peça por peça para entender como funcionavam. Quando as pessoas o desafiavam, ele dava uma resposta que se tornou lendária. Um sedã é só 4 rodas, um volante, um motor e uma carroceria, com 2 sofás dentro. Chamaram ele de louco por carros. Ele usou isso como medalha de honra. Depois de anos de luta, o governo cedeu. Em 8 de agosto de 1998, o primeiro carro Geely saiu da linha de produção. Ninguém fora da China prestou atenção. Esse foi o primeiro erro deles. Se você ainda não está inscrito, clica no botão de inscrição e ativa o sininho agora, porque essa história está só começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. Ao longo dos anos 2000, a Geely cresceu de forma constante dentro da China, mas Li Shufu pensava numa escala completamente diferente. A crise financeira de 2008 havia destruído a indústria automobilística global. Marcas ocidentais que pareciam intocáveis de repente estavam vulneráveis. E uma delas, um dos nomes mais respeitados do mundo, acabava de ser colocada à venda. A Ford Motor Company queria vender a Volvo Cars. Volvo, a marca sueca sinônimo de segurança. A marca cujo cinto de segurança de 3 pontos, inventado em 1959, e oferecido gratuitamente ao mundo inteiro, salvou mais de 1 milhão de vidas. A marca em que as famílias europeias mais confiavam quando o assunto era colocar os filhos dentro de um carro. A Ford havia perdido bilhões tentando administrar a Volvo. Agora queria sair. Li Shufu fez sua jogada. A reação na Europa e na América do Norte variou entre diversão e alarme. Uma empresa chinesa comprando a Volvo? A marca construída sobre engenharia sueca e décadas de pesquisa em segurança? Uma empresa que havia começado fabricando peças de geladeira? O ceticismo foi alto e quase universal. Li Shufu assinou o contrato em março de 2010. Pagou 1,8 bilhão de dólares, a maior aquisição estrangeira já feita por uma montadora chinesa. Ele disse que a Volvo iria prosperar. Ele estava certo. Sob a gestão da Geely, a Volvo parou de perder dinheiro e começou a lucrar. O XC40 e o XC90 foram todos desenvolvidos e refinados sob propriedade chinesa. O XC60 ganhou o prêmio de carro do ano no mundo. A Volvo se tornou uma das marcas premium de crescimento mais rápido no Reino Unido. Uma marca que a Ford não conseguiu salvar. Li Shufu transformou numa história de sucesso global. E ele estava só começando. Depois da Volvo, o ritmo de expansão não diminuiu. Acelerou. Li Shufu entendeu algo que as montadoras ocidentais demoraram a perceber. O futuro da indústria não seria vencido por uma única marca. Seria vencido por ecossistemas, portfólios de marcas compartilhando plataformas, tecnologia e infraestrutura de fabricação por baixo. Em 2016, a Geely lançou a Lynk & Co, construída sobre a plataforma da Volvo, voltada para compradores globais mais jovens, com um modelo de assinatura que as marcas tradicionais ainda debatiam em salas de reunião. Em 2026, a Lynk & Co havia se tornado o PHEV,
do segmento D mais vendido em mercados como Vietnã, México e Cazaquistão, com mais de 860 lojas no mundo. Depois veio a Polestar. Nascida como divisão de performance da Volvo, a Polestar foi transformada em uma marca elétrica totalmente independente, competindo diretamente com Tesla, BMW e Mercedes no segmento premium de veículos elétricos. Listada na Nasdaq, presente em mais de 50 países. Sueca no design, chinesa na propriedade. Depois veio a Zeekr. Lançada em 2021, a Zeekr se moveu com velocidade extraordinária. Em meados de 2026, havia superado 800 mil entregas acumuladas no mundo. Em Hong Kong, liderou todo o part do mercado de veículos de luxo. Não apenas os elétricos, o mercado de luxo inteiro, com mais de 40% de participação. No México, ficou em primeiro lugar no segmento de elétricos de luxo. Na Tailândia, seu MPV se tornou o veículo elétrico de passageiros mais vendido do país. Essa não é uma marca lutando por migalhas. Essa é uma marca entrando nos segmentos mais competitivos do mundo e vencendo. Li Shufu tinha um interesse particular na Grã-Bretanha, o país com talvez o patrimônio automotivo mais carregado de emoção do mundo. Em 2017, a Geely adquiriu participação majoritária na Lotus Cars, Lotus, fundada por Colin Chapman, uma das mentes de engenharia mais brilhantes que o mundo automotivo já produziu. Sua filosofia era radical. Adicione leveza. Elimine tudo o que é desnecessário. Faça o carro mais rápido, não adicionando potência, mas removendo peso. Esse pensamento influenciou engenheiros da Ferrari, da McLaren e de todo o fabricante de performance sério do mundo. Quando a Geely chegou, a Lotus estava em dificuldades, perdendo dinheiro sem saída à vista. A Geely investiu de forma séria e com visão de longo prazo. O esportivo Emira foi lançado com aclamação da crítica. O SUV elétrico. Eletri levou a Lotus a um segmento totalmente novo. A Lotus estava viva de novo, graças à China. Mas a Lotus não é a coisa mais britânica que a Geely possui. A coisa mais britânica que a Geely possui aparece em todos os filmes ambientados em Londres. Aparece em cartões postais, em fotos de turistas, nas ruas da capital britânica todos os dias. O táxi preto. O táxi londrino, o Levy City Hiss, é fabricado pela London Electric Vehicle Company. E a London Electric Vehicle Company pertence integralmente à Geely. O veículo mais icônico das ruas de Londres, chinês. E depois vem a Aston Martin, o carro de James Bond, a definição de luxo e performance britânicos. A Geely detém 17% da Aston Martin, sendo o terceiro maior acionista da empresa. Pense nisso. James Bond dirige um carro que tem um acionista chinês. Em 2018, o mundo automotivo havia parado de rir de Li Shufu. Estava observando ele com atenção. E ainda assim, não viu o que estava por vir. Ao longo de vários meses no início de 2018, Li Shufu comprou discretamente ações da Daimler AG, a empresa controladora da Mercedes-Benz, a fabricante que traça sua linhagem diretamente aos homens que inventaram o automóvel. Ele fez isso através de compras no mercado aberto, sem anúncio, sem coletiva de imprensa. Apenas compras pacientes e disciplinadas, ação por ação, até que a posição foi grande o suficiente para ser divulgada publicamente. Quando a notícia veio a público, caiu como um trovão em Stuttgart. Li Shufu havia acumulado quase 10% da Daimler, tornando-se o maior acionista individual da empresa. O homem que começou com peças de geladeira era agora o maior proprietário individual da empresa que inventou o carro. O governo alemão pediu explicações, e então, quase como nota de rodapé, veio a marca Smart. A Geely e a Mercedes-Benz formaram uma joint venture, Tasquentia 50, para reviver a Smart como marca global de veículos elétricos, projetada pela Mercedes, desenvolvida e fabricada pela Geely. O Ocidente projetou. A China construiu. Há algo que a narrativa automotiva dominante erra consistentemente sobre a China. A história que o Ocidente conta para si mesmo é esta. A China é boa em elétricos e baterias, mas engenharia profunda de motores a combustão, o conhecimento acumulado ao longo de um século que move a maioria dos carros do mundo, ainda é território ocidental e japonês. Em abril de 2026, a Geely provou que essa história estava errada da forma mais definitiva possível. A Geely apresentou seu sistema híbrido IHEV
com um número que reescreveu os recordes: 48,4% de eficiência térmica. Num motor a gasolina convencional, cerca de 30 a 35% da energia do combustível se converte em potência útil. O resto é perdido como calor. Toyota e Nissan, os pioneiros do híbrido, haviam empurrado seus melhores motores de produção para cerca de 42%. Isso era considerado o teto. A Geely rompeu esse teto. Verificado de forma independente pelo Guinness World Records, alcançado num sedã de produção padrão, um carro que você pode comprar numa concessionária hoje. E o consumo de combustível que acompanha, 12,2 litros por 100 quilômetros. Também verificado pelo Guinness, mais de 12% melhor do que o Toyota Prius em condições comparáveis. 2 dos motores desse sistema foram co-desenvolvidos com a Volvo, a marca que Li Shufu resgatou em 2010. A parceria que o mundo questionou agora produz tecnologia de motorização que ninguém mais no planeta igualou. A Toyota construiu sua dominância híbrida ao longo de 30 anos. A Geely acabou de tomar o recorde. Mas Li Shufu nunca estava construindo apenas uma montadora. Em 2018, de forma discreta e sem alarde, a Geely estabeleceu uma subsidiária aeroespacial chamada G-Space. Sua missão: construir uma constelação de satélites em órbita baixa que conectaria cada veículo Geely do planeta diretamente ao espaço, permitindo direção autônoma, posicionamento de alta precisão e conectividade global em regiões onde nenhuma rede terrestre consegue chegar. A maioria das pessoas não percebeu. Estavam ocupadas olhando para os carros. Em agosto de 2025, a Geely lançou 11 satélites em órbita a bordo de um foguete disparado de uma barcaça no Mar Amarelo, próximo à costa da província de Shandong. Um mês depois, mais 11. Um mês após isso, mais 12. 3 lançamentos em 2 meses. Em setembro de 2025, a Geely já tinha 64 satélites operando em órbita, completando a primeira fase de sua constelação dentro do prazo. O programa se chama GEESATCOM, a constelação de mobilidade do futuro da Geely. O plano de longo prazo é uma rede de quase 6.000 satélites. Uma montadora chinesa construindo sua própria versão da Starlink, não para acesso geral à internet, mas para um futuro em que cada carro, cada caminhão, cada veículo do ecossistema Geely esteja conectado ao espaço em tempo real. A G-Space captou 281 milhões de dólares em novos investimentos somente em setembro de 2025 para acelerar a expansão. Pense no que isso significa. Enquanto a Tesla falava em colocar robôs nas fábricas, o homem de Taizhou estava colocando satélites em órbita. Enquanto as montadoras ocidentais ainda descobriam como fazer atualizações de software remotas, a Geely construía a infraestrutura para operar um ecossistema de mobilidade conectado ao espaço do zero. De peças de geladeira a satélites, em 40 anos. E se os satélites não fossem suficientes, considere o que a Geely está fazendo no chão. Robôs humanoides trabalham no chão de fábrica da instalação de manufatura inteligente da Zeekr, em Ningbo. Não num programa piloto, não num ambiente de testes. Implantados, operacionais, trabalhando ao lado de funcionários humanos numa linha de produção que fabrica veículos elétricos premium. A Geely Capital, o braço de investimentos do grupo, liderou uma rodada de financiamento de 141 milhões de dólares para a Robotera, uma startup chinesa de robótica humanoide, fundada por um professor da Universidade Tsinghua. O robô bípede com inteligência artificial da Robotera, o L7, já está gerando pedidos comerciais reais. A empresa havia garantido mais de 500 milhões de yuans em pedidos antes mesmo de a rodada de financiamento ser concluída. A Geely também apresentou o primeiro protótipo de robotáxi desenvolvido nativamente pela China no Salão do Automóvel de Pequim de 2026, construído do zero sobre uma arquitetura de direção autônoma de nível 4, não adaptado a partir de um veículo convencional. Uma versão customizada está programada para a produção em massa em 2027. Então vamos fazer um balanço do que estamos realmente falando aqui. Um homem que começou fabricando peças de geladeira em 1984, que foi ridicularizado quando disse que queria construir carros, que lutou contra um governo que dizia ser impossível, que comprou a Volvo quando ninguém a queria, resgatou a Lotus quando estava morrendo, colocou satélites em órbita e investiu em robótica humanoide. Tornou-se o maior acionista individual da empresa que inventou o automóvel. E agora detém participação no carro dirigido por James Bond. Isso não é uma montadora. Isso é um dos empreendimentos industriais mais ambiciosos da história humana.
e a maior parte do mundo está apenas começando a perceber. Vamos fazer a pergunta que está por baixo de tudo isso. Como isso aconteceu sem que a maior parte do mundo percebesse? A resposta é estratégia. Estratégia deliberada, paciente, de longo prazo, do tipo que a maioria das empresas ocidentais, movidas por resultados trimestrais e pressão de acionistas de curto prazo, é estruturalmente incapaz de executar. Li Shufu nunca declarou guerra à indústria automotiva ocidental. Ele entrou nela, adquiriu as marcas que as pessoas já amavam, as consertou, investiu nelas. Deixou que mantivessem sua identidade, a engenharia sueca, o patrimônio britânico das corridas, a precisão alemã, enquanto construía silenciosamente uma plataforma global por baixo. Ele fez isso ao longo de décadas, não de trimestres. Você comprou uma Volvo achando que estava comprando segurança sueca. Você estava comprando ambição chinesa. Você andou num táxi preto londrino achando que estava vivendo a tradição britânica. Você estava andando em manufatura chinesa. Você dirigiu uma Polestar achando que estava dirigindo design escandinavo. Você estava dirigindo a visão de um homem que foi dito que nunca seria autorizado a construir um carro. Você viu James Bond entrar numa Aston Martin e achou que estava vendo o charme britânico. Você estava vendo o retorno sobre um investimento feito pelo homem de Taizhou, que começou numa fábrica de peças de geladeira em 1984. Essa é a história da Geely, não a história de uma empresa chinesa tentando alcançar o Ocidente. A história de um homem que entendeu que a forma mais rápida de possuir o futuro era comprar o passado em silêncio e então construir algo que o mundo nunca havia visto por dentro dele. O Ocidente ainda está tentando entender o que aconteceu. Li Shufu entendeu 40 anos atrás. Agora eu quero ouvir de você. Você sabia que a Geely era dona de todas essas marcas? Deixa a sua resposta nos comentários agora. E se inscreve no canal e ativa o sininho. O próximo vídeo vai ser ainda mais forte.